Olá, vamos iniciar o nosso curso de Nutrição Mineral de Plantas, capítulo 1, Princípios da Nutrição Mineral de Plantas. A gente inicia a história há muito tempo, né? 300 anos antes de Cristo, Aristóteles, de uma forma muito mais filosófica e de observação, ele identifica que as plantas já absorviam os elementos pelas raízes. Ele dizia assim que as plantas eram animais invertidos, porque a boca era voltada para a terra. E ele também acreditava, e aí por observação, que as folhas serviam para tornar as plantas mais bonitas e proteger os frutos para o sol não queimar, né? E aí tem a primeira teoria do humus. E aqui já em 1580, 1644, nós temos Van Helmont, que faz ensaios, começando a observar que era a água que alimentava as plantas. Na verdade, hoje nós sabemos que tem os nutrientes. Mas ele já começou a fazer os primeiros ensaios científicos. John Wooden, já em 1699, ele faz um ensaio com diferentes tipos de água e percebe que não é apenas a água que alimenta as plantas, mas aquilo que está dentro da água, dissolvido, né? Os sólidos contidos na água. Hoje nós sabemos que são os nutrientes. Carl Sprengel, já em 1826, 1828, ele diz assim: quando uma planta precisa de 12 substâncias para o seu desenvolvimento, ela não crescerá se qualquer um desses elementos não estiver presente. E crescerá mal, se qualquer desses elementos não estiver presente na quantidade suficiente. Então ele estava prenunciando a lei do mínimo, que nós vamos estudar daqui a pouco. Então, um pouco mais à frente, de Saussure, ele agora no século XIX, né, ele traz grandes contribuições para a nutrição mineral e para a assimilação de CO2. Ele já começa a fazer os prenúncios das primeiras soluções nutritivas que nós conhecemos hoje. Bossingô traz a teoria da nutrição mineral de plantas, cria alguns statements, né, algumas máximas que nós temos hoje. Sachs-Knope são dois pesquisadores que lançam as primeiras receitas de solução nutritiva. Hoje elas estão bem melhoradas, conhecidas. Consegue cultivar plantas em meio líquido na solução nutritiva, de semente a semente. Quer dizer que a solução nutritiva ela era completa. E tem também o desenvolvimento de conhecimentos a respeito da nutrição de plantas, que aí, nesse momento, ela dá um grande avanço, principalmente com o conhecimento da solução nutritiva. Libby, em 1940, estabelece definitivamente as teorias da nutrição mineral de plantas que hoje nós conhecemos. Então, Libby é um grande nome da nutrição mineral de plantas. E só há muito pouco tempo, em 1938, é que nós temos definitivamente uma solução nutritiva conhecida, com todos os elementos conhecidos, publicada por Hoagland e Arnold. São dois pesquisadores que têm uma solução nutritiva definitiva, que até hoje é usado nas universidades para fazer os experimentos de nutrição mineral de plantas. Epstein e Rains, eles fazem grandes estudos, principalmente na questão da absorção de nutrientes, e descobrem o funcionamento desses transportadores iônicos que nós vamos estudar no nosso curso. Nutrição Mineral de Plantas, Princípios e Perspectivas, de 72, é um marco para todos os estudantes da nutrição de plantas, porque é um livro bastante conhecido, bastante usado até hoje. Esse foi o período clássico da abordagem fenomenológica em nutrição mineral de plantas.
quer dizer, onde a gente estuda os fenômenos que acontecem. Kirkby e Mengel, em 1978, publicam um importante livro de nutrição de plantas usado até hoje. Marshner publica esse livro, Mineral Nutrition of Higher Plants, que é usado como livro-texto tanto no Brasil como no exterior, até hoje para os cursos de nutrição mineral de plantas. Muitas das coisas que nós vamos estudar aqui, muitos gráficos, nós retiramos desse livro. Malavolta, no Brasil, publica livros importantes em 74, 76, 89, e é um grande nome, tanto da fertilidade, como da química, ou como da nutrição mineral de plantas no Brasil. Pedro Roberto Furlani, meu amigo, é um grande nome da nutrição mineral de plantas no Brasil, devido às várias soluções nutritivas que ele publica para várias espécies. Ele, na verdade, é o precursor da hidroponia do Brasil. Muitos o chamam de o Papa da hidroponia no Brasil. Professor Mânlio tem grandes estudos com enzima de assimilação de nitrogênio e um livro que começa em 2006, Nutrição Mineral de Plantas, e tem uma nova edição em 2012. Então, esse livro é o livro-texto, é o livro que nós vamos usar como livro-texto desse curso. Inclusive, eu tenho um capítulo junto com ele, que é o capítulo de soluções nutritivas. O professor Mânlio foi o meu orientador do doutorado lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Expectativas do século XXI. A nutrição mineral de plantas localizada na fronteira das disciplinas de fisiologia vegetal, química e fertilidade de solo avança com o uso de traçadores e marcadores e técnicas moleculares. Então, hoje nós estamos no campo já de analisar pelo DNA o funcionamento dos transportadores iônicos, funcionamento de todos os gatilhos que existem nas plantas para acionar os processos fisiológicos. Então, esse é um campo que hoje está bastante desenvolvido e que cada vez mais nós nos aprofundamos na nutrição mineral de plantas através da biologia molecular. Vamos então estudar os elementos essenciais e benéficos das plantas. As plantas precisam do gás carbônico da atmosfera, do calor, do sol, da luz, para poder fazer fotossíntese. Mas elas precisam também de água, absorvida pelas raízes, e nutrientes. Esses nutrientes vão ser translocados para toda a planta e vão ser os tijolinhos para a construção de muitas moléculas ou para fazer parte dos processos bioquímicos. Esses nutrientes estão adsorvidos geralmente aos colóides do solo. Colóide do solo é o quê? Argila, né? Então, eles estão aderidos numa forma de adsorção às argilas e eles fazem uma troca e ficam em solução do solo. Quando eles estão em solução do solo, eles são absorvidos pela planta. Pois nós vamos ver quais são. Né? Fósforo, potássio, cálcio, magnésio, zinco, nitrogênio. Todos esses nutrientes vão ser absorvidos e vão ser levados através do xilema pela seiva bruta até as folhas onde vão ser elaborados todos os fotossintatos, e aí a seiva elaborada vai ser redistribuída para toda a planta por meio do floema. Então, olhando um pouquinho mais dentro da planta, né, nós já estudamos em fisiologia vegetal, nós temos a estrutura celular, que basicamente a célula vegetal possui uma membrana, esse amarelinho, uma parede, que é a parte verde, e as organelas, né?
nós temos aqui o vacúolo, que é a maior parte da célula vegetal, cloroplasto, onde ocorre a fotossíntese, a mitocôndria, onde é queimado o açúcar para produzir energia, peroxissom, onde ocorre a desintoxicação da planta, complexo de Golgi, citoplasma, que é a parte líquida da planta, leucoplasto, que serve como acumulador, retículo endoplasmático rugoso, onde ocorre a síntese proteica, o núcleo, com o nucleolo, os ribossomos, responsáveis pela síntese nucleica, e as vesículas membranosas. E também uma estrutura que nós temos importante, chamada plasmodesmos, na verdade é uma ligação entre uma célula e outra. É como se fosse um tubo, um túnel, onde o citoplasma consegue passar de uma célula para outra. O protoplasma de uma planta contém 85 a 90% de água, que é o que mantém a célula túrgida, durinha, e a planta em pé, né? Você pega um pé de alface, põe no sol e não põe água, daí um pouco ele está todo murcho, né? Todo acabrunhado. Por quê? Porque ele ficou flácido, perdeu água, que é o que mantinha as células rígidas. Então, a composição vegetal, em geral, está na faixa de 75% a 80% de água e o resto, né, 25%, 20% matéria seca. O que tem na matéria seca? Basicamente carbono, hidrogênio, oxigênio e as cinzas, que são os minerais. Na verdade, são os nutrientes. Né? O que são as fontes de minerais? Esses nutrientes para as plantas. São os insumos, né, os adubos, a atmosfera, de onde vem o CO2, o intemperismo das rochas, que libera esses nutrientes, que ficam no solo, a fixação biológica, que consegue capturar o nitrogênio da atmosfera e transformá-lo em nitrogênio mineral, e a ciclagem desses nutrientes que conseguem ser disponibilizados para a planta. Bom, a água é muito importante para as plantas, primeiro pela composição, né? As raízes têm de 70% a 93% de água, um tomate tranquilamente tem 96% de água, os ramos de 48% a 94%. Se o ramo, o caule, for bastante rígido, né, bastante antigo, ele vai ter menos água. As folhas de 77% a 98% de água e os frutos de 84% a 94%. Isso é variável, pode ter um pouco mais do que isso e pode ter menos também. Falando em ciclagem de nutrientes, né, é importante a gente lembrar que o CO2 vem da atmosfera, né, a planta produz, os resíduos são decompostos no solo, né, podem ser alimento de animais e podem, depois de mortos, liberar esses nutrientes através da atividade microbiana. Liberou os nutrientes, a planta pode absorvê-lo. Esse processo aqui é um processo de chamar de mineralização, porque transforma a matéria orgânica em libera os minerais. A matéria orgânica decomposta e recondicionada se transforma em humus, que é a matéria orgânica mais estável do solo e que pode absorver nutrientes e mantê-los aí grudadinhos. Essa matéria orgânica também pode ser decomposta e pode liberar CO2 para a atmosfera. E aí todo o ciclo se renova. Então, a produção, na verdade, ela é um complexo. Né? Então, nós temos aí componentes de formação, transformações energéticas e o acúmulo dessa energia. Então, aqui na parte de formação, nós temos aí os fatores climáticos, né? A luz, o calor, o CO2 que vem da atmosfera, a água que vem pelas raízes, né? Que são os fatores químicos do solo.
além dos fatores biológicos que também importam para a liberação dos nutrientes, né? E aí nós temos os minerais, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, cobre, ferro, zinco, molibdênio, manganês e níquel. Esses nutrientes são os essenciais, aqueles que a planta precisa para fazer o ciclo de semente a semente. Sem eles, ela não completa o ciclo. Então, esses caminhos, os verdinhos aqui, são os principais. Nós temos caminhos também que são secundários e temos os caminhos da atuação energética. E aqui no campo das transformações energéticas, nós temos um aproveitamento muito pequeno da energia, né, disponível do Sol, onde a temperatura, a luz e outras radiações são absorvidas. A fotossíntese utiliza o CO2, a água e os minerais, e a energia para produzir os elementos primários de toda a constituição orgânica. Primeiro os açúcares, depois a transformação para lipídios, proteínas, DNA e etc. Né? Aqui nós temos um caminho secundário que é o potencial genético das plantas. Quer dizer o quê? Que essa fotossíntese pode ser mais eficiente, menos eficiente, depende da planta, depende desse potencial genético dela, né? E aí nós temos também a respiração, que pode liberar novamente o CO2, a água e os minerais a partir da decomposição. Esses fotossintatos, eles são as substâncias orgânicas básicas da planta que vão ser acumulados. O principal acúmulo dentro dos tecidos vai ser na forma de amido ou de celulose. E aí, esses complexos orgânicos vão ser utilizados para constituir os tecidos da planta, no caso a celulose, e também outros compostos necessários, como proteína e tudo mais, para formar as membranas, as paredes, a constituição de toda a planta. E aí nós temos tudo isso aí numa coisa chamada planta, que tem todas essas três fases bem em interação. Né? Isso tudo acontece ao mesmo tempo e misturado, junto e misturado. E aí nós temos os elementos essenciais, falamos inicialmente, com critérios. Não dá para dizer assim, isso aqui é um nutriente só porque está na planta. Não. Ele é um nutriente porque ele tem critérios que dizem assim, que a presença desses elementos químicos nas cinzas, a cinza é depois que você queima a matéria orgânica, o gás carbônico desprende, fica só os minerais. Né? A presença dos elementos químicos nas cinzas de uma planta não é um indicador das necessidades quantitativas e qualitativas dos diferentes elementos químicos para uma planta fotoautotrófica. Quer dizer que não basta ter um monte de potássio para dizer assim, a quantidade de potássio que essa planta precisa é essa. Não. Porque ela pode ter uma absorção de luxo. Às vezes, o que tem de elemento lá dentro também, ele está em deficiência. Tem pouco fósforo, você analisa a planta, a quantidade de fósforo ideal é essa. Não, ela estava em deficiência, ela precisaria um pouquinho mais para ganhar o máximo de produtividade. Ainda, mesmo que o elemento possibilite melhorar o crescimento ou um processo fundamental de uma planta, não se considera como essencial se não atender os 3 critérios de essencialidade. Nós vamos ver agora. A presença de um elemento em altas concentrações em uma planta não é um indicador de sua essencialidade, como, por exemplo, o potássio, que eu falei que pode ter absorção de luxo. As plantas apresentam uma capacidade de absorção seletiva limitada, ou seja, se tiver muito potássio disponível, ela não vai absorver tudo, mas vai absorver muito mais do que ela precisa. De modo que podem absorver pelas raízes elementos minerais não essenciais ou mesmo tóxicos,
ou realizar a absorção de luxo de nutrientes. Então, a planta, por exemplo, pode ter ouro, mas ouro não é essencial para você crescer uma planta, produzir, sair de semente até a semente. Então, Arne e Stout estabeleceram 3 critérios para que um elemento possa ser considerado como essencial. Então, o primeiro critério, um elemento essencial, ele é essencial se sua deficiência impede que a planta complete o ciclo vital. O ciclo vital é de semente a semente. Segundo critério, não pode ser substituído por outro elemento com propriedades similares. Por exemplo, o potássio não pode ser totalmente substituído pelo sódio. Às vezes até um pouco ele pode ser substituído, mas não totalmente. Critério 3, o elemento deve participar diretamente no metabolismo da planta. Seu benefício não esteja somente relacionado ao fato de melhorar as características do solo, melhorando o crescimento da microflora ou algum efeito similar. Então não dá para o elemento auxiliar a planta de fora. Ele precisa estar dentro da planta fazendo algum processo metabólico que seja essencial. Por isso que nós temos elementos benéficos que não são essenciais. Eles ajudam a planta, mas sem ele a planta vai produzir do mesmo jeito. Os elementos essenciais são 17, que cumprem esses 3 critérios, essas 3 exigências, e devem estar presentes no meio, ou seja, uma solução nutritiva, né? E serem fornecidos às plantas para que essas germinam, cresçam, floresçam e produzam semente. Então, saia de semente a semente. Esses elementos são carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, enxofre, cloro, manganês, boro, zinco, ferro, cobre, níquel e molibdênio. Então, essa é a concentração, né? A maior parte da planta é carbono e oxigênio, e daí nós vamos tendo quantidades menores de cada um deles dentro da planta até chegar no molibdênio 0,1 mg por quilograma, ou seja, 0,1 ppm. Esses elementos vêm sendo descobertos desde 1804 e nós chegamos no final em Arnold e Stout, que descobriram em 38 a solução nutritiva que nós temos hoje, e Brown et al., né, e mais colaboradores, que em 1987, agora, né, poucos anos, descobriram que o níquel também é essencial. Aqui nós temos a concentração dos elementos da matéria seca, considerada adequada, por Epstein, em 1975. Então, ele diz que se você tiver 0,01 micromol de molibdênio por grama, ou 0,1 miligrama por quilograma, já é suficiente para ter uma boa produtividade. E aí nós relacionamos como átomo 1, divide ele por ele mesmo para ter 1, e aí nós vamos ter até 60 milhões de átomos de hidrogênio em relação ao molibdênio. São apenas relações para nos auxiliar. Então, se você tiver em dúvida em colocar a concentração ideal de um nutriente, por essa tabela aqui você consegue. E as funções dos elementos nas plantas também podem ser critérios importantes. Mengel e Kirkby, em 2001, sob o ponto de vista fisiológico, é difícil justificar a classificação dos elementos essenciais das plantas somente pela classificação de macro e micronutrientes, que depende da concentração do nutriente nos tecidos da planta. Então ele fala assim, não basta apenas as quantidades. Nós temos que classificar os elementos pela função bioquímica que ele tem, a função fisiológica. E é isso que eles estabelecem em sua classificação em 4 grupos. Então, no primeiro grupo, nós temos nutrientes gás carbônico, né? Nitrato, amônio e etc. Que eles são íons, o amônio e nitrato são íons na solução do solo, e alguns desses são gases estão na atmosfera, como gás carbônico.
Eles são os maiores constituintes dos compostos orgânicos, são elementos essenciais de grupos atômicos que são envolvidos em processos enzimáticos e sua assimilação ocorre por reações de oxorredução. Então, esses são o primeiro grupo: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Dos nutrientes que nós temos, o nitrogênio é o que está em maior quantidade nesse grupo. No segundo grupo, nós temos fósforo e boro, que é a sua absorção na forma de fosfato, ácido bórico, borato, que são absorvidos da solução do solo. E eles têm uma função bioquímica, então, de esterificação com grupos alcoólicos, formação de ésteres de fosfato, que estão envolvidos em reação com transferência de energia. No terceiro grupo, nós temos potássio, magnésio, cálcio, manganês e cloro, que também são absorvidos na forma de íons da solução do solo e que têm funções não específicas, que eles estabelecem, na verdade, o potencial osmótico das plantas. Alguns têm reações mais específicas, na qual o íon proporciona o melhor arranjo em enzimas proteicas, ativas enzimas. Alguns servem para balanceamento iônico e alguns controlam a permeabilidade da membrana e o potencial elétrico. Aqui, no caso, o magnésio também tem uma função importante, porque ele faz parte da clorofila para que a planta faça a fotossíntese. Quarto e último grupo, nós temos ferro, cobre, zinco, molibdênio, que são absorvidos na forma de íons ou quelatos da solução do solo. Quelatos são compostos orgânicos que complexam o íon e liberam paulatinamente, devagar, para as plantas, na solução do solo. Eles estão presentes predominantemente em formas quelatadas, que são incorporados em grupos prostéticos. Eles habilitam o transporte de elétrons através da mudança de valência. Então, eles são normalmente encontrados nas cadeias de transporte de elétrons que vocês estudaram em bioquímica. Efeito do CO2. O CO2 é fundamental para o crescimento das plantas, porque sem CO2 não há constituição das moléculas orgânicas. Então, todo o carbono que está dentro das plantas, ele vem do CO2 da atmosfera. Então, nós temos aqui uma testemunha, normal, e uma planta que recebeu adição de CO2. Vejam como as plantas estão maiores, ocupando mais espaço. Aqui nós temos bastante espaços livres. Isso daqui é a adição de CO2 em estufa. Relação de produtividade e conteúdo de nutrientes na planta. Então, se a gente coloca mais nutrientes, nós vamos ter mais produtividade. Só que isso não é correto dizer que quanto mais nutriente, maior produtividade, a partir de um nível. Por quê? Você está no nível de deficiência, coloca o nutriente, vai aumentar a produtividade. Quando estiver na zona adequada, essa quantidade de nutrientes ela pode variar um pouco, mas a produtividade continua em 100%. Ou 90%, acima de 90% é considerado produtividade máxima. Mas se eu colocar demais esse nutriente, posso causar toxidez, que é essa zona onde você perde a produtividade. Então aqui no X, nós temos a concentração de nutriente no tecido da massa seca. E aqui no Y, nós temos a percentual de produtividade máxima em relação ao máximo, Então, esse ponto aqui que tem essa setinha, a concentração crítica, por quê? Abaixo dela, a planta perde produtividade. A lei do mínimo, que foi publicada por Lieb, ela pressupõe o seguinte. Em 1843, ela entende que a produção de uma cultura é limitada pelo nutriente que está em menor disponibilidade no solo, ainda que todos os outros elementos estejam disponíveis na quantidade adequada. Então, nós temos sempre esse desenho clássico, que não adianta você ter todos os nutrientes em grande quantidade se um deles está faltando. Um somente faltando vai ser o limitante
para a produtividade da planta, da cultura, né? Então, a produção máxima da planta está limitada pelo nutriente que está em menor quantidade. Micronutrientes são aqueles nutrientes que estão presentes na planta e que são necessários em quantidades muito pequenas, né? A relação entre a concentração de molibdênio em sementes de soja e a produção no cultivo subsequente de plantas cultivadas em solos eficientes de molibdênio estão mostrados nessa tabela, é um experimento, onde o teor de molibdênio nas sementes é de 0,05 miligrama, seria 20 vezes menos do que o mínimo, né? Ele limitou a produtividade. Então, quando você chega a 19 miligramas ou 48 miligramas, você praticamente mais do que dobrou e, entretanto, não dobrou a produtividade. Então, até aqui, ó, você estava com uma limitação muito grande. Então, provavelmente, o máximo necessário do nutriente estaria um pouquinho acima de 19. A relação entre os teores de boro, por exemplo, e triptofano em tremoço, né? Então, você tem zero na solução, nunca tem zero, porque tem boro dentro da planta, né? Dentro da semente. À medida que vai aumentando a concentração, você vai aumentando a produtividade, a presença de triptofano, que é um aminoácido importante e essencial. Então, os denominados elementos benéficos são aqueles minerais que compensam ou eliminam os efeitos tóxicos dos outros. Por exemplo, o alumínio, uma concentração abaixo de 0,2 ppm, pode reduzir ou eliminar os efeitos tóxicos de cobre, manganês e fósforo. O alumínio que é tóxico, né? Ele substitui um elemento essencial em alguma de suas funções menos específicas. O sódio pode satisfazer parte da função osmótica do potássio. E, finalmente, os elementos são essenciais apenas para algumas espécies, né? Por exemplo, o sódio é essencial para uma halófita, a Triplex vesicaria. Essa planta ela precisa de sódio para ela completar o ciclo. Mas, no geral, a maior parte das plantas cultivadas não precisa de sódio. Os elementos são classificados, os benéficos, para algumas plantas, como, por exemplo, sódio, selênio, silício, cobalto. Vamos dar aqui um exemplo para sódio, as plantas de mangue. Essas de áreas alagadas que acumulam sódio. Plantas de deserto, né? Como nós já falamos. E algumas plantas C4, onde o sódio é essencial para as condições de baixa concentração de CO2. Então, esse amaranthus, por exemplo, para ele ter uma boa eficiência de fotossíntese, se ele não tiver sódio, ele não consegue absorver CO2 de baixas concentrações. Mas são casos muito específicos. O sódio nas halófitas, né, que são essas plantas que acumulam sódio, que estão muito ligadas às áreas salinizadas, elas são tolerantes a altos níveis de concentração salina. Elas crescem em relação às plantas irrigadas com água salinizada. O crescimento dela é maior, né? Porque plantas cultivadas normalmente em áreas salinizadas, elas perdem produtividade, não conseguem retirar água e nutrientes da solução do solo. E pode ser uma alternativa de utilização no descarte de efluentes com alta concentração de sais. Então, você pega um efluente que você precisa retirar os sais dela, você pode usar essas plantas, como, por exemplo, a Triplex numularia. Outro exemplo, né, de elemento benéfico é o selênio, para plantas como astralagos, stanleia, lecitis.
que crescem em solos com alta concentração de selênio. E aí contribui, elas constituem-se em plantas acumuladoras desse elemento. Então, essas plantas, em especial, se tiver selênio no solo, elas acumulam. Sempre tem um pouquinho de selênio em todas as plantas, mas umas conseguem acumular um pouco mais. Silício. Tem sido proposto que os silicatos presentes em folhas e inflorescências de gramíneas podem impedir ou diminuir o ataque de animais e insetos. Então a gente usa muito o silício para fortalecer a planta contra o ataque de doenças e de pragas. Cobalto é necessário para a fixação de nitrogênio por bactérias presentes nos nódulos das raízes da leguminosa, bem como para bactérias de vida livre que fixam nitrogênio. Então, o cobalto é muito importante para a nitrogenase, que faz a fixação de nitrogênio e que, quando você aduba um pouquinho de cobalto, você aumenta muito a produtividade da cultura e com gramas de cobalto por hectare. É impressionante. Tamanha a sua... Ele é necessário em pequena quantidade, mas ele é muito benéfico para a produtividade. Aqui nós temos um experimento com o silicato de potássio, com silicato e sem silicato. Você vê que tem uma produtividade bem melhor. Além disso, plantas sem o silicato tiveram mais propensão à queima de bordas. Aqui um experimento com silício, testemunha, com calcário e com silicato. Folhas afetadas e folhas sadias. Então vejam, de A para B, a planta com silicato teve menos folhas afetadas pela doença, incidência de ferrugem em café, né? Emileia vassatrix. Alumínio. Quando o alumínio é adicionado, ele reduz o crescimento de raízes secundárias. Aí tem algumas plantas que, quando se adiciona um pouquinho de alumínio, ele é benéfico para a planta, por incrível que pareça. E para outras que são melhoradas, que é o caso do CB, comum branco, né? Ele perde produtividade e ele tem o comprimento de sementes de raízes secundárias reduzido em função do aumento do alumínio, o que não aconteceu com uma espécie bem mais rústica, né, que é o caiapó. O alumínio, então, ele pode ser benéfico, mas ele é altamente tóxico para a maior parte das culturas e para as plantas. Quando ele está presente no solo, ele consegue atrapalhar o caminho dos nutrientes nas paredes celulares. Então, o alumínio ele vem e se adere às cargas nas paredes e de uma certa forma, é como se ele estivesse tampando esses poros onde os nutrientes passam na parede para chegar até a membrana. Aqui nós temos a ampliação, onde o alumínio ele se liga aos radicais ácidos, né, das moléculas da celulose e ocupam essas cargas, impedindo que os nutrientes fiquem aderidos. Quando ele está em pequena quantidade, ele acaba atrapalhando essas cargas segurarem os nutrientes e os nutrientes conseguem passar mais velozmente para as plantas. Então, em pequena quantidade, o alumínio acaba sendo benéfico para as plantas. Esse é o radical ácido, né? COO. Elementos benéficos e essenciais, então, eles têm algumas máximas, né? O elemento requerido pelas plantas pode ser classificado como essencial ou benéfico. Essencial é aquele necessário para completar ciclo, tem aqueles 3 critérios. E o benéfico vai auxiliar as plantas, mas sem ele as plantas também vão crescer. Essa listagem atual pode ser ampliada, porque não está fechada. Cada dia a gente estuda mais, já que com o avanço de técnicas analíticas,
Outros elementos exigidos em quantidades mínimas poderão ser considerados essenciais ou benéficos às plantas. Quer dizer o quê? Como eles são exigidos em quantidades mínimas, como o níquel, por exemplo, é muito difícil fazer um experimento sem ele. Ele é um contaminante na natureza. Ele pode estar na semente em quantidades suficientes para várias gerações. Alguns conceitos importantes. Absorção. O que é uma absorção de nutrientes? A absorção é a entrada do elemento na forma iônica ou molecular, porque poucos nutrientes entram como moléculas na membrana plasmática, no espaço intercelular ou qualquer região ou organela da célula viva. Então, ele entra no espaço intercelular, mas para entrar dentro de uma célula, ele precisa passar pela membrana. Transporte ou translocação. A transferência do elemento em qualquer forma, igual ou diferente da absorvida, né? No caso do tipo de íon que foi absorvido. Absorveu um amônio e dentro da planta ele virou nitrato. Né? De um órgão ou região de absorção para outro órgão qualquer. Ou seja, quando o elemento transita dentro da planta, de um órgão ou de uma região para outra, isso é chamado de transporte ou translocação. Então, quando ele absorve, passa para dentro da raiz ou nas folhas, entra no sistema vascular e depois que ele está dentro da planta, se ele for para outro órgão, aí é chamado de translocação. Redistribuição é quando a transferência do elemento de um órgão ou região de acúmulo é feita para outra de forma igual ou diferente da absorvida, de uma folha para o fruto ou de uma folha para outra. Então, enquanto o transporte ou translocação é a passagem desse elemento, né, da absorção da raiz para outra parte da planta, na redistribuição ele é, por exemplo, de uma folha para outra folha, da folha para o fruto. Depois que ele já está no local de acúmulo, passa para outro local. Então, isso é redistribuição. Por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio está lá nas folhas velhas, as folhas novas estão deficientes, ele vai ser redistribuído das folhas velhas para as folhas novas. Influxo de íons é o fluxo para dentro da raiz. É a absorção do íon para uma determinada área radicular. O conteúdo mineral dos tecidos vegetais é dependente de o tipo de planta, cada planta tem uma constituição, das condições climáticas existentes durante o período de crescimento. Então, durante o período das secas, por exemplo, nós facilmente vemos deficiência de alguns nutrientes, principalmente micronutrientes. Da composição química do meio que ele está, uma solução nutritiva que tiver deficiência vai ter uma planta com deficiência. E da idade do tecido. Então, folhas velhas, por exemplo, vão ter menos nitrogênio do que folhas novas. Ensinar não é encher um vaso, mas acender uma chama. Então fica aqui ó, a máxima de William Butler Yeats, que nos leva a despertar para o conhecimento. Né? Não adianta só a gente ficar engolindo as coisas, nós temos que pensar, despertar a cognição. É isso aí, espero que tenham gostado do capítulo 1 e a gente encerra por aqui. Obrigado.